Olá, nós somos os alunos da turma de Literatura da Escola Secundária Nações de II de Elvas. Esta cidade, que é Património da Humanidade, situa-se no Alto Alentejo, no distrito de Porto Alegre, em Portugal, e vamos apresentar o Canto Nono. Deste modo, os troianos se mantiveram vigilantes, mas aos aqueus dominava a divina inquietação, amiga do pânico paralisante, e o intolerável sofrimento acometia os mais nobres. Tal como quando dois ventos encrespam um mar piscoso, o Bóreas e o Zéfiro, ambos provindos da Trácia, ambos chegados de repente. Logo a escura onda azul se levanta com as suas cristas e muitas algas são espalhadas pelo mar. Assim se despedaçava o ânimo nos peitos dos aqueus. O Atrida, acometido no coração por uma dor enorme, andava para trás e para a frente, ordenando aos arautos de voz penetrante que convocassem para a Assembleia cada homem pelo nome, mas sem gritar em alto. Entre os primeiros, ele próprio se afadigava. Sentaram-se na Assembleia, acabrunhados, e Agamemnon levantou-se, derramando lágrimas como a fonte de água negra que do rochedo desdenhado por cabras derrama sombrio caudal. Gemendo profundamente, aos argivos dirigiu estas palavras: Ó amigos, regentes e comandantes dos argivos, grandemente me iludiu Zeus, Crónida, com grave desvario, Deus duro, que antes me prometera, inclinando a cabeça, que eu regressaria à casa depois de saquear Elion, de belas muralhas. Mas agora congeminou um dolo maldoso e manda-me voltar sem glória para Argos, depois de ter perdido tanto povo. É assim o belo prazer de Zeus de supremo poder, que deitou para a terra as cabeças de muitas cidades, e as outras ainda fará o mesmo. É que a sua é a força máxima. Mas façamos como eu digo e obedeçamos todos. Fujamos com as naus para a nossa amada terra-pátria, pois não tomaremos Troia, a cidade de amplas ruas. Assim falou, e todos os outros ficaram em silêncio. Muito tempo calados sofreram os filhos dos aqueus, mas por fim falou Diomedes, excelente em auxílio. Atrida, lutarei primeiro contra ti na tua loucura, onde é lícito, ó soberano, que o faça, na Assembleia. E tu não te zangas. Primeiro vilipendiaste a minha valentia no meio dos danaus, dizendo que eu era imbelo e impotente. Todas estas coisas sabem-nas os argivos, tanto os novos como os velhos. Com dualidade te presenteou o Crónida de retorcidos conselhos. Por um lado, com o cetro te concedeu seres honrado acima de todos, mas por outro, não te deu valentia, onde reside a maior força de todas. Estranha pessoa, consideras que os filhos dos aqueus são de facto imbelos e impotentes como tu afirmas? Se é verdade que o teu coração anseia pelo regresso, vai-te. O caminho está aqui e as tuas naus estão próximas do mar, as naus numerosas que te seguiram de Micenas. Mas os demais aqueus de longos cabelos permanecerão, até que destruamos Troia. Ou que também eles fujam nas naus para a amada terra-pátria. Nós dois, eu e o Esténulo, lutaremos até atingirmos o objetivo de Elion, pois foi com a ajuda divina que viemos. Assim falou, e gritaram alto todos os filhos dos aqueus, aplaudindo o que dissera Diomedes, domador de cavalos. Entre eles se levantou para falar Nestor, o cavaleiro. Tidida, no que toca à guerra és muito possante, e no conselho és o melhor dos teus coevos. Ninguém amesquinhará o teu discurso entre os aqueus, nem refutará, mas não atingiste ainda a perfeição das palavras. Na verdade, tu és jovem, poderias ser meu filho, o mais novo deles. Contudo, dás bons conselhos ao rei dos argivos, visto que falas na medida certa. Mas eu, que declaro ser mais velho do que tu, falarei e tudo afirmarei, e não haverá homem algum que desonre o meu discurso, nem o poderoso Agamemnon, homem sem raça, sem lei e sem lar, é aquele que ama a terra terrível entre o seu próprio povo. Cedamos, pois, agora à noite escura e preparemos a nossa ceia. Vários sentinelas posicionem na vala escavada fora da muralha. Aos mancebos imponha estas ordens. Porém, depois, ó Atrida, sei tu a reger. Ninguém tem mais clareza que tu. Prepara uma refeição para os anciões, como te é lícito e honroso. Repletas estão as tuas tendas do vinho que as naus dos aqueus te trazem diariamente sobre o vasto mar a partir da Trácia. Podes recorrer a todo tipo de hospitalidade, já que és rei de muitos. E quando muitos estão reunidos, deixar-te-ás convencer por aquele que emitir o melhor conselho. De facto, todos os aqueus estão precisados de sérios e válidos conselhos, visto que inimigos perto das naus atearam muitos fogos. Quem se alegraria com tal coisa? Esta noite destruirá, ou então salvará o nosso exército. Assim falou. Eles escutaram-no e obedeceram-lhe. Apressaram-se os sentinelas com o seu equipamento, em torno de Trasimedes, filho de Nestor, pastor do povo, e Ascálafo, e Alameno, filho de Ars, e Meriones, e Afareu, e de Epiro,
e o divino Licomedes, filho Criote. Foram 7 os comandantes dos sentinelas, e com cada um seguiram com mancebos, segurando nas mãos lanças compridas. Puseram-se a caminho e sentaram-se entre a vala e a muralha. Aí atearam fogo e cada um preparou a sua refeição. Porém, o Atrida conduziu juntos aos conselheiros dos aqueus para a sua tenda e pôs-lhes à frente comida animadora do espírito. Eles lançaram mãos às iguarias que tinham à sua frente, mas quando afastaram o desejo de comida e bebida, o primeiro a tecer-lhes a teia da prudência foi um ancião, Néstor, cujo conselho desde há muito parecia o melhor. Bem intencionado, assim se dirigiu à Assembleia. Está a tocar? Então-se, bué! Todas estas coisas serão já preparadas, e se de futuro os deuses permitirem saquear a grande cidade de Príamo, que ele lá entre enche o manal com ouro e bronze, quando nós aqueles fizemos a divisão dos desposos, e que seja ele próprio a escolher 20 mulheres troianas, as que sejam mais belas depois de Helena, a argível. E se regressarmos à Acaia Argos, terra riquíssima, ele será meu genro. Ao Rauloi como ao Orestes, que nasceu tarde e em grande fausto está a ser criado. São 3 as filhas que tem num palácio bem construído, Crisótemis, Laodice e Fianassa. Destas leve ele a que quiser, sem cortejar com presentes para a casa de Peleu. E pela minha parte oferecerei um dote muito rico, como nenhum homem ainda deu pela filha. 7 cidades darei, bem populosas, Cardámio, Enop e Ira, apetatadas de relva, as sagradas esferas e Anteia, com os seus pratos profundos, a bela praia e pedaço coberto de vinhas. Todas estão perto do mar, nos limites de Pilos Arenosa, e nelas habitam homens ricos com rebanhos e engado, que o honrarão com presentes como se fosse um deus, e sob o seu sceptre cumprirão suas prósperas ordenações. Estas coisas eu cumprirei se ele abandonar a sua cólera, que se domina, pois há é impalável e indominável, e por isso é testado pelos mortais e por todos os deuses. E se submeta a mim, pois sou de tenor de mais realeza, além do que declaro pela idade de ser mais velho do que ele. Ele deu resposta a Néstor de Jerónimo, o cavaleiro, Atrida gloriosíssimo, agnómeno soberano dos homens, dois jamais desdenháveis, oferece à soberana Aquiles. Mas agora incitemos homens escolhidos, que rapidamente cheguem à tenda de Aquiles, filho de Peleu. Aliás, que nisto consintam aqueles que eu escolher. Ante mais será Fênix, de eleito de Zeus, que irá à frente, e depois dele o grande Ájax, e o divino Ulisses. Dos arautos que sejam Ódio e Eubates a acompanhá-los, trazei água para as mãos e mantendo-vos em silêncio para rezarmos a Zeus Crónida, que nós se compadeça. Assim falou, e as suas palavras foram de agrado de todos. Logo os escudeiros lhe verteram água para as mãos. Vieram macios encher até acima as taças de bebida. Serviram-nas todas em taças, tendo vertido primeiro uma libação. Depois de terem invocado os deuses e bebido quanto desejava seu coração, saíram da tenda de Agnómeno, filho de Atreu. Muitos recomendam Nestor de Jerónimo, o cavaleiro, olhando nos olhos de cada um, e Ulisses principalmente, que tentassem persuadir na irrepreensível pelida. Caminharam ao longo da praia de mar marulhante, rezando muito ao seu cuidador da terra, que a segura, para que facilmente persuadisse o grande espírito de Eácida. Chegaram às naus e às tendas de mirmidões, e encontraram-nos a deleitar-se com a líria de limpo de sol, bela e bem trabalhada, cuja armação era de prata, líria que ele arrebatara depois de destruir a cidade de Écia. Com ele deleitava o seu coração, cantando os feitos gloriosos dos homens, e só Patroclo estava sentada à sua frente, ouvindo em silêncio, à espera que Ácida parasse de cantar. Avançaram os outros 2, liderava-os o divino Ulisses. Pararam à frente dele e logo se levantou Aquiles, espantado com a líria na mão, deixando o lugar onde estava sentado. Do mesmo modo se levantou Patroclo. Ao ver homens cumprimentando-os, falou Aquiles a pés velozes. Sede bem-vindos, gajos como homem muitos amigos. Na verdade a necessidade será bastante premente. Vós que para mim, apesar de irado, sois os mais estimados dos aqueles. Assim dizendo, levou-os para dentro do divino Aquiles, e sentou-se em cadeias e tapetes de púrpura. Logo disse a Patroclo, que estava ali ao pé. Coloca aí uma cratera maior ao filho de Nécio. Mistura um vinho mais forte e serve uma taça a cada um, pois são homens muito amigos que têm debaixo do teto. Assim falou o Patroclo. Obedeceu ao querido companheiro. Ficou uma grande tábua de trinchar à luz do fogo, e sobre ela pôs o dorso de uma ovelha e de gorda cabra e o lombo de um enorme porco, rico em gordura. Segurou-se automedonte enquanto aquilo se trinchava. Cortou fatias cuidadosamente e pô-las em espetos. O fogo foi atiçado pelo filho de Nécio, homem divino. Depois que o fogo abrandou e a chama esmoreceu, espalhou os borralhos e sobre eles pôs o espeto. Salpicou o sal divino, apoiando-se em espetos contra os resguardos do fogo. Depois de ter assado a carne e de ter colocado em travessas, Patroclo pegou no pão e arranjou-o em cima da mesa, em belos cestos, enquanto Aquiles servia a carne. Foi o próprio Aquiles a sentar-se defronte do divino Ulisses, junto a outra parede que se sacrificasse aos deuses, pediu a Patroclo
seu companheiro. Este tirou oferendas no fogo. Lançaram mãos às iguarias que tinham à sua frente, mas depois de se afastarem o desejo da comida e bebida, a Ajax fez sinal da fênix e apercebeu-se do divino Ulisses, que, enchendo de uma taça de vinho, saudou Aquiles. Salve Aquiles, de festinhos compartilhados, não somos carentes, nem da tenda de Agamemnon, filho de Atreu. Nem agora aqui, pois à nossa frente temos muita comida animadora do espírito, com que paquetamos. Só que manjares deliciosos não só interessam ao criado de Deus. É grande e enorme o sofrimento que vemos e receamos. Esta, em dúvida, se salvamos ou perdemos as naus bem construídas, se não vestidos com a tua força. Perto das naus e da muralha estão bivacados os altivos, troianos, que aliados famigerados. Atendo muito fogo ao longo do exército, não pensam ser resistidos e atirar-se-ão sobre as escuras naus. Zeus Crónida mostrou-lhes do lado direito sinais favoráveis. Replameja, e Heitor, exultando grandemente a sua força, desvaria furiosamente, confiando em Zeus e não respeita deuses nem homens. Dele se apoderou a loucura potente. Ele reza para rapidamente surja a aurora divina e ameaça que as naus irá incidir aos altos postos das popas, para depois lhe deitar fogo consumidor, e junto delas dizimará aos aqueus, translocados por causa do fumo. É terrivelmente que receio estas coisas, não vão os deuses cumprir-lhes as jactâncias, pelo que seria nosso destino, morreremos em Troia, longe de Argos, apacentadora de cavalos. Ergue-te então, se estás disposto, ainda que tarde, a defender os filhos de Arqueus, oprimidos do grito da guerra de troianos. Para ti mesmo o sofrimento haverá no futuro. É remédio de mal praticado, não encontrará. Mas antes que seja tarde, reflete sobre o que poderás afastar de ânimos. O dia funeste. Oh amigo, foi a ti que o teu pai, Peleu, deu esta incumbência. Naquele dia que te mandou a fetia de Agamemnon. Meu filho, Atena e Hera, te darão força se quiserem, mas tu domina o coração orgulhoso, tens no peito. A afetibilidade é preferida. Abstém-te da discórdia gerada de conflitos, para que honre ainda mais aqueles novos e velhos. Disto incumbiu o ancião, mas olvidaste. Para agora deixar a cólera opressora do coração, e Agamemnon dar-te dignos presentes se abandonares a ira. Se tu me ouvires, e eu enumerarei todos os dons que a sua tenda Agamemnon te prometeu. 7 tipos de marca do fogo, 10 talentos de ouro, 20 caldeirões resplandecentes, 12 poderosos cavalos, predominados, que ganharão prémios de velocidade. Desprovidos e despojos, não seria o homem a quem tais coisas coubessem. Nem lhe faltaria ouro precioso, se fosse senhor de tais prémios, como se para Agamemnon se tivesse seus cavalos de casco não fendido. Dará ainda 7 mulheres peritas em trabalhos irrepreensíveis, mulheres de Lesbos. Quando tomastes Lesbos, bem construída, escolheu-as, ela que bela beleza venceram todas as raças das mulheres. Serão destas terá, entre elas terá a que tirou a filha de Briseu, e jurará também um grande juramento. Nunca com ela foi para a cama, nem ela se uniu como é norma. Ó Rei, entre os humanos, homens e mulheres. Todas estas coisas serão já preparadas, e se de futuro os deuses permitirem saquear a grande cidade de Príamo, que tu lá entres e enchas uma nau com ouro e bronze. Quando nós aqueus fizermos a divisão dos despojos, e que sejas tu próprio a escolher 20 mulheres troianas, as que sejam mais belas depois de Helena a Argiva. E se regressarmos à Acaia Argos, terra riquíssima, tu serás seu genro. Honrar-te-á como Orestes, que nasceu tarde e em grande Fausto está a ser criado. São 3 as filhas que tem no palácio bem construído: Crisotemis, Laocide e Fianassa. Destas leva a que quiseres, sem a cortejares com presentes, para a casa de Peleu. E ele, pela sua parte, oferecerá um dote muito rico, como nenhum homem ainda deu pela filha. 7 cidades te dará, bem populosas: Cardamili, Enope e Ira, a tapetada de relva, as sagradas feras de Iateia,
com os seus prados profundos e bela Époia e pedaço coberto de vinhas. Todas são perto do mar, nos limites de Pilos arenosa, e nelas habitam homens ricos, em rebanhos e em gado, que te honrarão com presentes, como se fossem um Deus, e sob teu cetro cumprirão tuas prósperas ordenações. Estas coisas ele cumprirá, se tu abandonares a tua cólera. Mas se o Atrida for por ti demasiado detestado em teu coração, tanto ele como os seus dons, compadece-te de todos os outros aqueles oprimidos no exército, eles te honrarão como se fosses um Deus. Pois perante eles magno renome granjearás. É agora que podereis matar Heitor, pois próximo de ti ele chegaria na sua mortífera loucura, já que afirma como ele não haverá ninguém entre os danos que as naus aqui trouxeram. Respondendo-lhe assim, falou Aquiles de pés velozes, filho de Laertes, criado por Zeus, Ulisses de Milardes. Impõe-se que eu diga a minha palavra claramente, de modo como penso e como irá cumprir-se, para que não estejais para aí sentados a grasnar aos meus ouvidos, como os portões de Hades. Me é odioso aquele homem que esconde uma coisa na mente, mas diz outra. Pela minha parte, direi aquilo que me parece melhor. Não pense que Atrida Agamenon me persuadirá, nem os outros danos, visto que não há consideração para quem luta permanentemente contra homens inimigos. Igual porção cabe a quem fica para trás e a quem guerreia. Na mesma honra são tidos o cobarde e o valente. A morte chega a quem nada faz e a quem muito alcança. Nunca tive vantagem alguma por sofrer dores no coração ao pôr constantemente em risco a minha vida na guerra. Tal como a ave que leva no bico os seus pintos implumes, aquilo que encontra enquanto ela própria passa mala, de igual modo eu mantive vigília durante muitas noites e suportei dias sangrentos em atos de guerra, combatendo homens inimigos por causa das suas mulheres. 12 cidades de homens eu destruí com as minhas naus. Por terra afirmo que saquei 11 na torre fértil de Troia. Destas cidades retirei numerosos e excelentes despojos e, carregando todas as coisas, dava-as a Agamemnon, o Atrida, enquanto ele ficava para trás nas suas naus velozes para receber. Depois distribuía pouco e ficava com muito. Alguns despojos ele deu como prémios a nobres reis que ficara com ele incólumes, mas dentre os aqueus só a mim tirou o prémio e ficou com uma mulher que me agradava, que durma com ela e tire o seu prazer. Mas por que razão tem os aqueus de combater os troianos? Por quem reuniu e trouxe para aqui a hoste o Atrida? Por causa de Helena? São apenas filhos de Atreu, que gostam das suas mulheres entre os homens mortais. Todo aquele que é bom homem e no seu perfeito juízo ama e estima a mulher, tal como eu amava aquela, apesar de ela ser cativa da minha lança. Agora que me tirou o prémio das mãos e me ludibriou, não pretenda ele tentar-me, bem eu conheço. Não me convencerá. Ó Ulisses, que juntamente contigo e com os outros reis ele pense como afastar das naus o fogo abrasador. Na verdade, ele fez muita coisa sem precisar da minha ajuda, até construiu uma muralha e fez cavar ao pé uma vala grande e ampla, e nela posicionou estacas, mas nem assim consegue resistir ao ímpeto de Heitor, matador de homens. Enquanto ele lutava no meio dos aqueus, Heitor não pensava em combater longe da muralha, mas só até às portas esqueias e ao carvalho avançava. Aí me esperou uma vez em combate singular, mas a custo fugiu da minha arremetida. Visto que agora não quero lutar contra Heitor divino, amanhã sacrificarei a Zeus e aos deuses todos. Depois de encher bem as naus, lançá-las-ei ao mar. Tu verás, se quiseres, e se te interessar, à aurora as minhas naus a navegar sobre o pescoço eles ponto, e a bordo serão homens ávidos de dar aos remos. Se me conceder boa viagem o famoso sacudidor da terra, no terceiro dia terei chegado à fatia de férteis sulcos. Muitos haveres lá tenho, que deixei ao vir para aqui.
mas daqui levarei mais ouro e fulvo de bronze, e as mulheres de bela cintura e o ferro cinzento que me calharam por sorte. Porém, o prémio que ele me deu, de novo na sua insolência, me tirou o poderoso Agamemnon, o Atrida. Declarei-lhe tudo, como eu digo, às claras, para que se encolerizem os outros aqueus. Não vai ele ter a esperança de entrojar outro dentre os danaus, ele que é sempre desavergonhado. Mas na minha cara não ousaria ele olhar, embora tenha desfaçatez de cão. Não deliberarei com ele conselhos, nem façanha alguma. Totalmente ele me enganou e ofendeu. Nunca mais me seduzirá com palavras. Chega. Que sossegado encontra a destruição, visto que o juízo lhe tirou Deus, o conselheiro. São-me detestáveis os seus presentes. Não lhes dou valor algum, nem que me oferecesse 10 vezes mais ou 20 vezes mais do que agora oferece, e que a isso acrescentasse outros dons, nem que fossem os tesouros de Orcómeno ou da egípcia Tebas, onde nas casas jaz a maior quantidade de riqueza. Tebas com os seus 100 portões, e de cada um arremetem 200 guerreiros equipados com carros e cavalos. Nem que me desse tantos presentes como grãos de pós e areia. Nem assim Agamemnon conseguiria convencer o meu espírito, antes que tenha pago todo o preço daquilo que me moe o coração. Não desposarei a filha de Agamemnon, filho de Atreu, nem com a dourada Afrodite ela competisse em beleza, e que Atena de olhos garços igualasse nos lavores. Nem assim eu a desposaria. Que ela escolha outro dos aqueus, que seja mais parecido com ele, detentor de maior realeza. Pois se os deuses me salvarem e eu conseguir chegar a casa, de certo o próprio Peleu tratará de me escolher uma esposa. Muitas são as aqueias na Elade e na Fetia, filhas de nobres, daqueles que protegem as cidades. Dessas escolherei a quem eu quiser para ser minha mulher. Aí, muitas vezes me veio o meu espírito viril, a vontade de desposar uma mulher, que fosse a esposa adequada, para assim me deleitar com a fortuna que Peleu granjeou. De valor comensurável à minha vida não são os tesouros que dizem possuir Elion, cidadela bem habitada, dantes em tempo de paz, antes de virem os filhos dos aqueus. Nem sequer os tesouros contidos na soleira Mármórea, do archeiro Febo Apolo, nos penhascos de Delfos. Pois extorquíveis são bois e robustas ovelhas, e adquiríveis são trípodes e flavos cavalos, mas que a vida de um homem volte de novo, depois de lhe passar a barreira dos dentes, isso não é possível por extorsão ou aquisição. Na verdade, me disse minha mãe, tétis dos pés prateados, que um dual destino me leva até ao termo da morte. Se eu aqui ficar a combater em torno da cidade de Troia, parece o meu regresso, mas terei um renome imorredouro. Porém, se eu regressar a casa, para a amada terra-pátria, parece o meu renome glorioso, mas terei uma vida longa, e o termo da morte não virá depressa ao meu encontro. Aliás, também os outros eu recomendaria que para casa navegasseis de novo, uma vez que já não atingireis o objetivo de saquear a íngreme Elion. Na verdade, Zeus, que vê ao longe, estende sobre ela a sua mão e as suas gentes enchem-se de coragem. Mas ide então vós, e os comandantes dos aqueus transmitiram a minha mensagem, pois esse é privilégio de conselheiros, para que deliberem no espírito outro plano melhor que este, um que lhes salve as naus e o exército dos aqueus, junto das côncavas naus, já que não lhes saiu bem este plano. Que conceberam em sua mente por causa da minha cólera. No entanto, que Fênix aqui fique connosco a dormir, para que amanhã siga comigo nas naus para a pátria amada, no caso de ele assim querer, pois à força eu não o levaria. Assim falou, e todos permaneceram em silêncio, admirados com o discurso, pois com veemência exprimiram a sua recusa. Por fim, tomou a palavra o velho cavaleiro Fênix, rompendo em lágrimas, pois muito receava pelas naus dos aqueus. Se no teu espírito lançaste o regresso ao glorioso Aquiles, e não estás disposto a repelir das naus velozes o fogo ardente, uma vez que a cólera se abateu sobre o teu coração, como então, meu querido filho, é que vou ser aqui deixado sem ti? Foi contigo que me mandou o velho cavaleiro Peleu, naquele dia em que da Fetia te mandou Agamemnon, criança que nada sabias da guerra maligna, nem das assembleias, onde os homens se engrandecem. Por isso ele me mandou, para que eu te ensinasse tudo, como ser orador de discursos e fazedor de façanhas. Assim, querido filho, não te quereria ser aqui deixado por ti, nem que um Deus se dispusesse ele próprio a despir-me da velhice e a fazer de mim um jovem, como quando primeiro deixei Elado de belas mulheres, fugindo do conflito com o meu pai, Amíntor, filho de Ormeno. Ele que se irou contra mim por causa da amante de belos cabelos que ele amava a ponto de desprezar a esposa legítima, minha mãe. Pelos joelhos me suplicou minha mãe que me deitasse com a amante, para que um ancião a odiasse. Obedeci-lhe e pratiquei o ato. Apercebeu-se meu pai e amaldiçoou-me com força.
invocando a Irínia detestável. Nunca sobre meus joelhos se sentaria filho amado por mim gerado. Os deuses cumpriram a maldição. Zeus subterrâneo e o temível Perséfone. Deliberei então matá-lo com o bronze afiado, mas um dos imortais me acalmou a ira, pondo-me no peito a voz do povo e os muitos insultos dos homens, para que não fosse chamado parricida entre os aqueus. Foi então que o coração no meu peito já não suportou permanecer no palácio do meu pai encolarizado. Tanto amigos como parentes andaram de roda de mim a suplicar-me para que permanecesse no palácio, e muitas ovelhas robustas e bois de passo cambaleante degolaram e muitos porcos ricos em gordura foram chamuscados na chama de Hefesto, e dos jarros de um ancião abundante vinho foi bebido. Durante 9 noites vigiaram ao meu lado toda a noite. Vigiaram-nos por turnos, e nunca o fogo chegou a esmorecer. Nem aquele que estava sob o alpendre do pátio da bela cerca, nem o que estava no pórtico, perto da porta do meu quarto. Mas quando sobreveio a escuridão da 10ª noite, foi então que saí, arrombando as portas bem cerradas do quarto, e galguei sem dificuldade acerca do pátio, passando despercebido aos guardas e às servas. Fugi depois para longe, percorrendo a ampla lado, e cheguei à Fetia, de férteis fogos, mãe de rebanhos, a casa do rei Peleu. Ele acolheu-me benevolente e estimou-me como um pai estima seu filho único e bem amado, herdeiro de grande fortuna. Fez-me rico e deu-me muito povo para governar. Fui viver para a fronte de Fetia, como rei dos Dólopes, e fui eu que te fiz assim, ó Aquiles, semelhança aos deuses, amante do coração, pois com nenhum outro querias tu ir ao festim, nem banquetear-te no palácio, antes que eu tivesse sentado ao meu colo e cortado uma lasca de carne e dado um golo de vinho. Muitas vezes a túnica sobre o meu peito molhaste de vinho, engasgando-te na pobre criancice. Deste modo, muito eu sofri e trabalhei por ti, sabendo que nunca os deuses me dariam um filho nascido de mim. Fiz-te o meu filho, ó divino Aquiles, para que um dia de mim afastasse o opróbrio da desgraça. Por isso, ó Aquiles, domina o teu espírito orgulhoso. Não te fica bem um coração insensível. Os próprios deuses cedem. Eles têm maior valor, honra e força. Com incensos, juramentos, cheios de reverência. Libações e aroma do sacrifício, os homens conseguem propiciá-los quando alguém erra ao transido, pois as preces são filhas do grande Zeus. Coxas, engenhadas e vesga dos 2 olhos, elas que seguem sempre no ensalço do desvario. Mas o desvario é forte e veloz, e por isso as ultrapassa de longe. Lança-se à frente delas por toda a terra para prejudicar os homens, mas as preces mitigam por trás. A quem venera as filhas de Zeus, quando eles se aproximam, e essas dão elas muitas benções e ouvem quando rezam. Mas contra quem as contraria e obstinadamente se lhe opõe, põe-se a caminho e dirigem orações a Zeus crónica, que atrás dele siga o desvario, depois de apanhado, que espie. Assim, ó Aquiles, faz tu com a honra siga as filhas de Zeus, a honra que dobra o espírito dos homens de bem. Pois se não te oferecesse dons, nem outras prometesse, o Átrida, mas sempre furiosamente estivesse zangado, nunca te diria para longe de ti lançar-te tua cólera, para os argivos acrobanhados prestares auxílio. Mas agora de imediato ele oferece muitos dons, e promete ainda outros para o futuro, e mandou homens que suplicassem, escolhendo os melhores do exército aqueu. Eles que a ti próprio são os mais amados dos argivos. Não desprezes os seus discursos nem os seus passos, que antes te encolerizassem não era censurável. Deste modo ouvimos falar da fama dos homens heróicos do anseio, quando algum sobrevinha à cólera furiosa. Era premiáveis a dons e deixavam-se inflatir pelas palavras. Eu próprio me recordo deste feito há muito. Recente não é, de forma alguma. Como foi, a vós, todos os amigos, o narrei. Combatiam os coretos e os etólios, tenazes em combate em torno da cidade de Calidó, e entre eles os saciavam. Os etólios, por seu lado, defendiam o agradável Calidó, mas os coretos tentavam arrasá-los na lubutação da refrega, pois um flagelo entre eles alcançara Artemis no trono dourado, encolorizada porque Eneu não lhe oferecera as príncipes. Um flagelo entre eles lançara Artemis do trono dourado, encolorizada porque não lhe oferecera as primícias do seu pomar abundante. Embora os outros deuses participassem de Hectón, só a filha do grande Zeus ele não ofereceu, ou porque se esqueceu, ou porque não se apercebeu. É que no espírito estava grandemente iludido, mas a archeira, filha de Deus, encolorizada, enviou-lhe uma temível javelin selvagem de brancas presas, que ao seu modo causou muitos males no pomar de Eneu. Muitas altas árvores arrancou e atirou ao chão, com as próprias raízes e com as próprias flores de maçã. Porém, Meliagro, filho de Eneu, matou o javali, depois que reunira de muitas cidades homens caçadores e cães, pois não por poucos homens seria domado o javali, tal era o seu tamanho, e muito atirou para a pira funerária, mas a deusa levantou em torno dela
alta grita e alarido, em torno da cabeça e da pele executiva do javali, entre os coretos e os magnimos. Mas a deusa levantou em torno dele, alta grita e alarido, em torno da cabeça e da pele exulta do javali, entre os coretos e os magnânimos etólicos. Ora, enquanto combatia Meleagro e Leite de Ares, tudo corria mal aos coretos, nem podiam estar fora das muralhas, numerosos embora fossem. Mas quando Meleagro se apoderou a ira, que fez com que nos peitos dos outros enche o espírito, sensatos embora sejam, foi então que irado no coração contra a mãe amada, a Lataia, ele se deitou junto da esposa legítima, a bela Cleópatra, filha de Marpessa, dos belos tornozelos, filha de Eve e das Idas, que eram mais fortes dos homens que então habitavam a terra. Ele que tomara a orbe para enfrentar, o soberano foi Bapol, casa da donzela dos belos tornozelos. Ela, a quem no palácio o pai e a mãe veneradas chamavam pelo nome de Alcione, porque a própria mãe, num desgosto, como o de Alcione, muito sofrido e lamentável, porque arrebatara a filha foi Bapol, que atua de longe. Junto dela se deitou Meleagro, em ira amarga, furioso devido às imprecações da mãe, que rezava aos deuses em grande sofrimento por causa do assassínio do irmão, e com as mãos muito batidas na terra, e tudo a lamentava, chamado por Hades e pela temível Persófone, enquanto estava ajoelhada com o peito umedecido de lágrimas, para que eles dessem a morte a seu filho. E a Irina, que na escuridão caminhava, ouviu do Erebo, ele cujo coração não tem suavidade. Depressa em torno dos portões, retumbava os tornos das muralhas, a serem alvejadas. O Meleagro suplicava aos anciãos. Continua. Podes. Dos etólios, e enviaram-lhe os melhores sacerdotes dos deuses, para que saísse e os socorresse, prometendo-lhe uma ingente ofrenda. Lá onde se estendia a mais fértil planície da agradável Cálida, foi aí que lhe pediram que escolhessem um lindíssimo terreno de 50 geiras, metade dele plantado de vinhas, a outra da terra arável, para que da planície fosse destacado. Muitas súplicas lhe dirigiu o velho cavaleiro Eneu, tendo pisado a soleira dos seus altos aposentos. Agitando as portas bem ajustadas, ajoelhou-se perante o filho. Múltiplas súplicas lhe dirigiram as irmãs e a excelsa mãe. Mas ele recusava com mais afinco. Muito suplicaram os companheiros que lhe eram mais fiéis e mais queridos. Mas nem assim conseguiram persuadir o coração no seu peito, até que Tálamo estava a ser arrombado e os coretos trepavam pelas muralhas e lançavam fogo à grande cidadela. Foi então que a esposa de bela cintura e Meleagro lhe dirigiu súplicas, chorosa, e enumerou-lhe todos os males que sobrevêm àqueles cuja cidade é tomada. Chacinam os homens, o fogo destrói a cidade, e estranhos levam as crianças e as mulheres de cintura funda. Moveu-se-lhe o espírito a ouvir falar destes atos malévolos. Pôs-se a caminho e sobre o corpo vestiu suas armas resplandecentes. Assim afastou dos etólios o dia da desgraça, cedendo o seu ânimo. Mas a ele jamais pagaram os dons, muitos e preciosos. Mesmo assim ele afastou o mal. Quanto a ti, não me remoas tais coisas no espírito, ó amigo, e que a divindade por aí te não deixe enverdar. Mais difícil seria salvar as naus em chamas. Vem antes ao encontro das ofrendas, e como se fosses um deus se honrarão os aqueus. Mas se sem ofrendas entrares na batalha aniquiladora de homens, não serás tão honrado, ainda que nos protejas da guerra. Respondendo-lhe assim, falou Aquiles de pés velozes: Fênix, paizinho ancião, criado por Zeus, não preciso desta honra para nada. Penso ter sido honrado por intenção de Zeus, a qual possuirei junto às naus recurvas, enquanto houver sopro no meu peito e rapidez nos meus joelhos. Agora dir-te-ei outra coisa e tu guarda-a no coração. Não confundas o ânimo com lágrimas e prantos, favorecendo assim o herói Atrida. Não tens obrigação de o estimares, não venhas por mim que te amo a ser odiado. Belo seria para mim que prejudicasses quem me prejudica. Ser rei como eu e participa de metade da minha honra. Estes farão de mensageiros, mas fica tu aqui deitado, num leito macio. Assim que surgir a aurora, deliberaremos se havemos de regressar à nossa terra ou aqui havemos de ficar. Assim falou, e em silêncio indicou a Patróculo com o sobrolho que entendesse para Fênix uma cama bem grossa, para que rapidamente se pensasse em partir da tenda. Entre eles, então, falou a Ajax, filho de Telamon, semelhante aos deuses, filho de Laertes, criado por Zeus, Ulisses de Milardis, partamos. Não me parece que se cumpra a finalidade do discurso por termos feito este caminho, e cabe-nos agora rapidamente relatar o assunto aos danaus, desfavorável embora seja. Eles que neste momento estão sentados à espera. Mas Aquiles colocou no peito um coração magnânimo e selvagem, homem duro, que nada liga à amizade dos companheiros, amizade com que o honramos nas naus acima dos outros. Impiedoso, pois há quem aceite recompensa pelo assassínio do irmão, há quem aceite também pelo filho morto, e o assassino permanece na sua terra, tendo pago grande preço, e o coração e ânimo orgulhoso de parente é refriado pelo facto de ter recebido a recompensa. A ti, porém, um coração maligno é inflexível,
puseram os deuses no peito por causa de uma só donzela. E nós oferecemos-te agora 7 das melhores e muitas outras coisas além delas. Assuma-nos um ânimo complacente e respeita a tua morada, pois com teus hóspedes aqui viemos da turba dos Danaus e queríamos acima de todos ser por ti estimados e amados de quantos aqueus existem. Respondendo-lhe assim, falou Aquiles de pés velozes: Ajax, criado por Zeus, filho de Telamon, condutor das hostes, tudo o que desejo está em conformidade com o meu sentir, mas o meu coração incha de raiva quando me recordo daquelas coisas de como no meio dos argivos me rebaixou o Atrida, como se eu fosse algum refugiado desrespeitado. Mas ide então vós e declarai a minha mensagem. Antes não pensarei na guerra sangrenta, antes que o filho do fogoso Príamo, o divino Heitor, chegue às tendas e às naus dos mirmidões, enquanto chacina os argivos e com o fogo já chamuscou as naus. Mas penso que na minha tenda e na minha escura nau Heitor seja retido, por muito havido que esteja de combater. Assim falou. Cada um deles pegou numa taça de asa dupla e, vertida a libaça, voltaram às naus com Ulisses à frente. Porém, Patroclo ordenou aos companheiros e às servas que depressa estendessem para Fênix uma cama bem grossa. Elas obedeceram e estenderam a cama tal como ordenaram, veloz e uma manta e finos lençóis de linho. Aí se deitou o ancião à espera de aurora divina, mas Aquiles foi deitar-se no recesso interior da tenda bem construída. Ao seu lado dormiu uma mulher que ele trouxera de Lesbos, filha de Forbanda, de lindo rosto. E Patroclo deitou-se do lado oposto. Junto dele dormia Ífis, de bela cintura que lhe dera o divino Aquiles, quando tomou a íngreme Esquiro, cidade de Enio. Quanto aos outros, quando chegaram à tenda do Atrida, com taças douradas e brindaram os filhos de Aqueus, tendo-se levantado de um lado e do outro, interrogaram-nos, e o primeiro a perguntar foi Agamemnon, soberano dos homens. Diz-me então, ó louvado Ulisses, grande glória dos aqueus, se ele está disposto a afastar das naus o fogo devorador, ou se recusou e retém ainda a cólera no seu magnânimo coração. E ele deu resposta, o sofredor e divino Ulisses: Atrida gloríssimo Agamemnon, soberano dos homens. Na verdade, ele não quer estancar a ira, mas está cheio de cólera ainda maior e nem quer saber de ti nem dos teus dons. Disse que tu próprio deverias aconselhar-te junto dos argivos, sobre como poderias salvar as naus e os dos aqueus. Pela sua parte, ameaças a par ao nascer da aurora, lançando ao mar as naus recurvas e bem construídas. Afirmou que aconselharia aos outros que para casa navegassem de novo, uma vez que já não atingiremos o objetivo de saquear em íngreme Ilion. Na verdade, Zeus, que vem ao longe, estende sobre ela a sua mão e as suas gentes enchem-se de coragem. Assim falou, também estes te dirão estas coisas, eles que me seguiram. Ajax e os dois Auratus, ambos prudentes. Porém, Fênix, o ancião, ficou lá deitado como Aquiles ordenou para que amanhã seguisse nas naus para a pátria amada. No caso de ele assim querer, pois à força ele não o levaria. Assim falou, e todos os outros ficaram em silêncio, admirados com o seu discurso, pois com veemência se exprimiram. Muito tempo calados sofreram os filhos de Aqueus, mas por fim falou Diomedes, excelente em auxílio. Atrida gloriosíssimo, Agamemnon, soberano dos homens, provera que nunca tivesse dirigido súplicas ao irrepreensível Polida, oferecendo dons incontáveis. Orgulhoso é ele de si, e agora o fizestes muito mais orgulhoso ainda. Mas agora deixemo-lo que parta ou que fique. Novamente combaterá quando o coração no peito o mandar e uma divindade o incitará. Mas façamos como eu digo e obedeçamos todos, por agora, e de todos descansar.
tendo satisfeito o coração com a comida e bebida, pois aí reside força e coragem. Porém, quando subir a bela aurora de róseos dedos, rapidamente deverás dispor à frente das naus o povo e os carros de cavalos, incitá-los e combate tu próprio entre os dianteiros. Assim falou, e todos os reis assentiram, maravilhados com as palavras de Diomedes, domador de cavalos. Verteram libações e foi cada um para a sua tenda, e lá se deitaram e acolheram o dom do sono.